Boa tarde, pessoal. Eu sou o Maxwell Santos, do portal Subahia. Eu tenho um portal de notícia aqui em Eunápolis desde 2017. Portal esse que eu desempenho meu trabalho de jornalista investigativo na cidade aqui de Eunápolis e também região. Eu quero aproveitar para esclarecer de início aqui algumas situações. Eu faço o trabalho de jornalista desde 2017. Estou finalizando minha faculdade de jornalista também e tenho buscado me aprimorar para levar mais informações à sociedade eunapolitana. E nessa sexta-feira eu estive na Câmara de Vereadores apresentando uma denúncia contra a prefeita de Eunápolis, a senhora Cordélia Torres. E ainda estava no prédio da Câmara quando eu recebi um link de uma matéria onde um site local que de alguma forma tem vínculo com a prefeitura de Eunápolis, onde divulgou a matéria com o título Blogueiro apresenta denúncia na Câmara de Vereadores. Deixa eu olhar o link aqui da matéria direitinho para que eu possa dizer de fato o que tem nesse título dessa matéria. Esculhambação. Blogueiro Maxwell Dias protocola denúncia na Câmara Municipal contra a prefeita Cordélia. As narrativas criadas por esse senhor, o senhor Jackson Domiciano, que é conhecido na cidade e na região, todo cidadão napolitano conhece o comportamento funcional de trabalho desse senhor, e por eles ter um vínculo com a gestão, eles começam a querer distorcer os fatos. E como eu sempre prezo pela minha dignidade, eu prezo sempre pela minha credibilidade e respeito à minha honra, eu venho aqui nesta tarde para aproveitar e fazer um resumo do que se trata essa denúncia apresentada na Câmara de Vereadores. Em 2021, assim que a prefeita Cordélia Torres foi eleita, ela chegou naquele período, 2021, ainda em pandemia, e ela fez alguns contratos em sua gestão. Naquele momento não era obrigatório algumas licitações ter necessidade de passar por licitação, alguns contratos ser passado por licitações, dada a urgência da necessidade e outros fatos envolvidos. Ocorre que, quando eu tive acesso ao contrato que a prefeita fez, e posterior à questão dos valores dos objetos que foram adquiridos no meio daquele contrato, me chamou muita atenção, levando em consideração o valor daquilo, o valor do que foi pago e o valor de todo o contrato. Em sua maioria, existia uma alta de preço fora da realidade daquele momento no mercado. E eu, para ter umas conclusões daquilo que eu estava pensando que poderia estar com valor elevado, o gestor anterior, o senhor Robério, em 2020 ele fez uma contratação de insumos, mesmos insumos contratados, em parte dos insumos contratados pelo antigo gestor, tinha também desses insumos contratados pela prefeita Cordélia. E aí eu baixei esses pagamentos do antigo gestor, de 2020, prazo de 5, 6 meses de diferença de que o gestor que estava saindo quitou com a empresa que tinha contrato, e também baixei os pagamentos da contratação feita pela senhora Cordélia. E ali eu pude ter a certeza que aquela situação não estava normal, pelo valor que a prefeita pagou pelo aquele produto. E foi muito estranho
aquela contratação naquele momento. E aí eu passei a me aprofundar naquele contrato que ela fez. Um dos pontos que me chamou a atenção, e foi um dos pontos que na época que eu divulguei umas matérias a respeito desse contrato, foi bem debatido na cidade, foi o contrato, foi o valor pago nesse contrato por fitas, por tiras para medir glicemia. O que são fitas para medir glicemia? O diabético tem um controle feito às vezes em suas casas, ou nos hospitais, ou nos postos de saúde, que é necessário umas tiras para medir a glicemia. E naquele momento a prefeita Cordélia Torres contratou da empresa esse tipo de conteúdo. As fitas para medir a glicemia, ela contratou na época. E o que ocorre? O ex-gestor, no contrato recente, finalizado, naquela época, em 2020 ainda, pagou R$20 no mesmo produto com a mesma quantidade de fitas. Diferença foi de marca, mas o mesmo produto. A fita, o potinho de fita glicêmica com 50 unidades, o prefeito Robério pagou R$20. Já a prefeita Cordélia, no mesmo produto, mudando apenas a marca do produto, mas o conteúdo com a mesma certificação da Anvisa, atestando que aquilo também era adequado para o uso da população. A prefeita Cordélia Torres pagou R$271 no mesmo produto. Agora veja só, um prefeito paga por um produto R$20 para atender apenas a necessidade do povo. Já a prefeita Cordélia pagou R$271 no mesmo produto. E é algo que chama atenção, é algo que a gente ficou, naquele momento, estarrecido com o que estava acontecendo. E acontece que houve essa discrepância toda. Houve todo esse descontrole nessa compra relacionada a essas fitas de glicemia. Onde um gestor paga R$20, o outro vem e compra o mesmo produto, com diferença apenas de marca, mas a mesma quantidade por unidade de fitas no pacotinho. E pagou R$271. Teve compras de esparadrapo, teve compra de avental, teve compra de sondas. Esse contrato feito pela prefeita Cordélia foi exclusivamente para atender o Covid. O Covid, naquele momento, era uma das doenças mais temidas do momento, porque perdemos várias pessoas, foram milhões, centenas de pessoas que morreram aqui na cidade. No Brasil teve várias pessoas perderam a vida. E o que chamou a atenção foi no momento difícil que a sociedade napolitana estava passando, o enfrentamento do Covid, a prefeita contratar uma empresa e pagar por um produto que estava acima do que o mercado apresentava naquele momento. Após eu publicar essa matéria no site explicando, teve os outros produtos deixar bem claro, praticamente todos os produtos teve preço fora da realidade naquele momento. E após publicar essa matéria, a empresa contratada, a Pronto Hospitalar, ela entrou em contato comigo por meio de seu advogado, pedindo que precisava enviar uma nota de esclarecimento, porque aquela matéria não tinha pegado bem para a imagem da empresa. E eu dei o e-mail do site, do nosso site, para que a empresa enviasse a nota esclarecendo. E uma das justificativas que a empresa utilizou foi a de que naquele momento o preço se fazia justo pelo fato de o mercado estar com escassez de material. Só que lembrando que a gente já estava em 2021, não era 2020, onde todo brasileiro assistiu nas televisões Brasil afora e em sites e em rádios, que o mercado ficou com falta de produtos naquele momento, então o preço elevou.
Já em 2021, esse quadro de falta de produto já tinha sido normalizado. Para tirar minhas dúvidas, eu fiz orçamento naquele momento via telefone com 3 empresas em 3 estados. Liguei aqui na Bahia para Vitória da Conquista, liguei para São Paulo e liguei para Belo Horizonte para testar, ver qual o custo daqueles produtos, se tinha quantidade para estar fornecendo para a população. E o que é que acontece? Naquele momento as empresas me responderam que tinha um produto e o preço que me foi enviado, que tinha à venda, estava bem abaixo do que a prefeita pagou aqui na nossa cidade. E é estranho que mesmo a gente divulgou esse conteúdo no início desses pagamentos, os pagamentos seguiram consequentemente mês seguintes até chegar a um ponto que eles achou o que era necessário. E aí essa empresa entrou em contato comigo fazendo essa justificativa, onde eu questionei, após a nota deles, que o mercado já tinha se normalizado, que o mercado já estava com produtos para atender a demanda da população e que a nota explicada pela empresa não era aquilo que a gente estava vendo no momento, falta de material. E outro ponto que a empresa abordou foi para justificar o preço das fitas de glicemia, alegando que o valor cobrado se fazia necessário em razão de que a empresa também tinha vendido para o município os aparelhos para medir a glicemia. Só que quando a gente foi verificar o contrato e as notas fiscais, essa informação é mentirosa. A informação não condiz com a realidade. O que existe? O que existe é que a empresa, ao firmar o contrato para fornecimento dessas fitas de glicemia, eles não venderam os aparelhos de glicemia. No contrato fica bem claro que o aparelho para medir a glicemia seria fornecido para o município de Eunápolis, para a Secretaria de Saúde, para atender o contrato que era para beneficiar, era para o benefício da Secretaria em relação ao Covid da 2019, aqueles aparelhos de medir glicemia seria fornecido de forma de comodato, ou seja, um empréstimo, emprestando, e estava bem claro no contrato, sem custo para a Secretaria Municipal de Saúde. Fato esse que também não bateu com a nota que a empresa informou para a gente. Ou seja, os fatos narrados pela empresa para justificar preços, nenhum bateu com a realidade. E o que me chamou a atenção, agora vamos ver aqui a nota que eles enviaram para a gente naquele momento. A empresa enviou para a gente naquele momento. Eu vou passar aqui para vocês verem e depois eu tenho outros detalhes para apresentar sobre o que a empresa justificou. Nota de esclarecimento da empresa Pronto Hospitalar. Contestação à manifestação do site. Aqui mandou para o Via 41, mandou para o portal Sul Bahia, que tinha publicado a matéria. Com a finalidade de sempre atender a publicidade de informações e o bom veículo da comunicação com a imprensa de modo geral, mais uma vez a empresa Pronto Hospitalar, Clínica e Serviços Médicos Limitada, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ tal, situado à rua Antônio Muniz, 69, Térreo, centro de Itabuna, CEP, neste ato, representada por seu sócio, senhor André Malta Vasconcelo, vem muito respeitosamente apresentar suas razões de fato e de direito quanto a entabulado no referido site de publicidade quanto às informações prestadas na publicação abaixo. Aqui tem o conteúdo da matéria que a gente divulgou sobre o contrato em si, o custo dos produtos, e aí vem mais. Aí eles compartilharam
o link da matéria e o texto da matéria, e mais abaixo ele segue com a nota. Diante disso, munido da boa-fé e dos bons princípios basilares que norteia a lei de licitação no ordenamento jurídico brasileiro, a empresa declarante atesta que estamos diante de um caso de oscilação de valores de mercado devido à pandemia que assola nosso país e da desinformação dos veículos de imprensa. Quanto aos valores praticados no mercado de produtos da saúde atual. Para fins de apuração do alegado quanto aos valores e entregas praticados na licitação em comento, primeiro informamos que foram vendidos e entregues todos os materiais que sejam tiras e glicosímetros, esclarecendo-se ainda que os aparelhos medidores foram vendidos e não cedidos por regime de comodato. Prática esta feita por farmácia, o que refuta plenamente o quanto arguido pelos respectivos sites de informação que alegam que os medidores não foram entregues. Vejamos, a gente não citou que não foram entregues. O que nós citamos foi que o contrato dizia que eles não iriam cobrar pelos glicosímetros, que seria fornecido em regime de comodato. Aqui eles postaram algumas fotos de um ambiente que ninguém sabe onde foi, porque a imagem é fechada, uma sala com alguns glicosímetros, algumas fitas glicêmicas, e apresentando. Ato contínuo, esta empresa não tem a finalidade somente de refutar as alegações constantes nas publicações, mas sim de fazer a boa publicidade para que em situação como esta possamos encontrar a verdade de fato, que deve sempre ser o objeto dos vinculadores de comunicação. Ressaltamos também que o questionamento referência de valores levantados nas publicações é de equipamento muito inferior ao cotado e entregue por esta empresa ao município de Eunápolis, o que por si só já traz entendimento de que não há possibilidade de se referendar o comparativo em questão. Os itens entregues são bem superiores e naturalmente mais caros. Em bem da verdade, trazemos a presente nota de esclarecimento e cabedal de documentos com o fito de esclarecer aos nobres leitores e internautas destes nobres sites de comunicação o que fatidicamente e juridicamente é verdade quanto às publicações em questão. A empresa Pronto Hospitalar é empresa séria, de grande porte, no interior da Bahia e consagrou-se vencedora de diversos certames em diversos municípios da Bahia e demais outros estados, nunca tendo tido qualquer problema dessa natureza. Neste interim, esta empresa, munida da verdade e da boa-fé, objetiva quanto aos devidos esclarecimentos, prestação honesta, traz também os valores praticados pelo mercado atual e também por quando da compra e venda dos itens em questão, quais sejam. Aqui eles apresentaram um medidor que na Oralmed aqui em Eunápolis você pagava pelas fitas que ele vendeu nesse mesmo período, fitas de glicemia no valor de R$ 73, isso para o consumidor final. A Oralmed vendia aqui em Eunápolis nesse mesmo período, eu andei comprando porque eu sou diabético, andei comprando lá, o valor de R$ 73, essas mesmas fitas e o aparelho de graça na Oralmed. Qualquer um pode ir lá consultar e verificar este fato. E aqui ele coloca algumas informações, publica uma nota aqui que não tem como a gente averiguar a veracidade da nota porque ele cobriu o nome da empresa cobriu o nome da empresa e cobriu também o número que a gente usa para rastrear as informações se a nota é verdadeira ou não. Aí por fim ele escreve: preço de compra do aparelho Onical Plus de R$ 85 e tal. Preço de compra da caixa de tira glicemia Cal Plus R$ 83 tal. Ou seja,
pegaram o orçamento, não sei de onde foi, de quando foi, porque não tem data, e cobriram a nota fiscal. Com isso, resta claro e evidente que o mercado tem sofrido alterações quase que diariamente e por esta razão, valores referenciais do ano de 2020 estão muito desatualizados, impraticáveis e fora do parâmetro de mercado. Ora, o dono a nota da empresa quer me convencer que em 2020 os números era bem abaixo e os números não podem ser o mesmo em 2021. Só que a gente lembra que em 2020 foi o ano que faltou o material, foi o ano que de fato não tinha mais esses produtos disponíveis. Então assim, não há de como essas pessoas virem tentar dizer que teve que o preço que o preço deveria ter sido ajustado. Então assim, não condiz com a realidade do momento, porque é uma outra. É uma diferença muito elevada do que foi vendido em 2020 e do que foi praticado em venda à Prefeitura de Eunápolis em 2020 e 2021. Menos de um ano depois, 6 meses de diferença, 5 meses. Então, assim, a empresa tentou justificar, apresentando informações que não batem com a realidade. A empresa tentou justificar que em 2021 os material ainda estava escasso e em razão disso existia a necessidade dos preços serem praticados por aqueles valores, e coisa que não conseguiu convencer a gente. E diante dessa falta de clareza dos fatos, coube a gente entrar com o pedido na Justiça Federal para investigar esse contrato da Prefeitura de Eunápolis com essa empresa em 2021. Então, pessoal, dando seguimento, explicando aqui toda essa situação, a empresa tentou justificar. E uma das coisas que me chamou a atenção também foi essa questão de a empresa justificar algo que não bate com a realidade daquele momento. E também, quando esse advogado entrou em contato comigo e em seguida ele enviou a nota, e eu continuei fazendo o meu trabalho de analisar esses contratos, eu descubro que esse mesmo advogado, o senhor Rodrigo, que entrou em contato comigo para enviar a nota da empresa, esse mesmo advogado, ele tinha participado também da venda de produtos à Prefeitura de Eunápolis, na Secretaria pelo meio da Secretaria de Saúde. Ele tinha participado como dono de uma empresa que vendeu também os mesmos produtos em um contrato de R$450 mil. Ou seja, o advogado que representava uma empresa que vendeu quase 6 milhões de reais entrou em contato comigo para justificar a nota da empresa para enviar para o site. Quando eu descubro, esse mesmo advogado estava como sendo dono de uma empresa que também vendeu os mesmos produtos no mesmo período, da mesma forma de contratação, sem licitação, e vendeu e fechou um contrato com o município de Eunápolis no valor de R$450 mil. Ou seja, após a nossa denúncia disso, eu consegui dar esse passo também à frente e descobrir essa outra empresa envolvendo também essas vendas de material para a Prefeitura de Eunápolis. Aí quando eu entrei em contato com o advogado para esclarecer esse fato dele estar representando uma empresa e aparecer como dono de uma empresa que também na prática deveria ser concorrente, porque vendeu os mesmos produtos, assim, na prática deveria ser concorrente, que vendesse com um preço menor ganharia, escolheu a empresa que teria o menor preço,
Não. Essas duas empresas tinham vínculo direto. Por quê? O advogado de uma defendeu a outra na primeira informação que foi apresentada no site. Depois, ele é descoberto como sendo dono da segunda empresa. Isso foi o que aconteceu. Eu entrei em contato com ele, pedi esclarecimento, ele falou que não poderia responder nada naquele dia que eu entrei em contato, que no outro dia ele poderia estar respondendo. E de lá para cá nunca mais atendeu as nossas indagações, nossos contatos. Ou seja, é muito estranho, valores absurdos, posturas de um advogado representar uma empresa maior que concorreu com ele, o mesmo produto ou teve contratos iguais, com duas empresas que deveria na prática ser concorrente, fazer parte de um mesmo grupo de empresário, nesse caso, vendendo para a Prefeitura de Eunápolis. Só que o contrato foi de quase 450 mil, 440 e poucos mil reais, se eu não estiver enganado, e em seguida, após essas minhas indagações e denúncias apresentadas, essa empresa Resende, que era a empresa que estava no nome do advogado em questão, em 3/9 de 2021, no mesmo ano da venda desses produtos, essa empresa teve seu CNPJ baixado na Receita Federal. Aí eu pergunto, o que motivou o empresário, o advogado, dono dessa empresa, fechar essa empresa? O que tirou essa empresa de continuar no mercado vendendo seus produtos? Isso é uma pergunta que até hoje eu não consegui obter resposta e infelizmente ficou essa dúvida. Só que a empresa Pronto Hospitalar, que também vendeu quase 6 milhões de produtos em contrato, né? Contrato de quase 6 milhões, firmado com a Prefeitura de Eunápolis. Essa empresa que vende um montante desse valor e que na sua própria nota afirma que ela é uma empresa consolidada no mercado, uma empresa que também presta, que também vende para outras prefeituras, né? Para outros clientes. Essa empresa também, no mês 9 do 9, no dia 9/9, ou seja, 9 de setembro de 2021, também teve o seu CNPJ dado baixa na Receita Federal. Ou seja, o que aconteceu com essa empresa consolidada no mercado, que após essa investigação, que após essas denúncias, ela vai e sai do mercado? Então, são fatos que precisam ser esclarecidos. São fatos que envolvem dinheiro público com, naquele momento, suspeita de superfaturamento e que não se explicou até hoje. O contrato foi pago quase que na sua integridade e a gente não ficou tendo esclarecimento de fato do que aconteceu. Já quase finalizando a minha nota, o que eu quero deixar aqui um ponto mais para esclarecer. Após a denúncia feita por mim ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, ele, com base em toda a documentação apresentada, pagamentos juntados e enviados para eles, o Ministério Público Federal solicitou análise via perito. Nesse caso, a decisão consta de uma perita na área de contabilidade, onde afirma que aqueles produtos, aquele contrato firmado entre a Prefeitura de Eunápolis e essa única empresa, a Pronto Hospitalar, porque a Resende não entrou na denúncia porque eu descobri a existência dela um pouco depois que eu já tinha montado a denúncia da primeira empresa. Diz o seguinte, que em análise da perita foi constatado que a Prefeitura de Eunápolis poderia ter evitado de ter gasto 1.300.000 e poucos mil reais, ou seja, um contrato de 6 milhões de reais, a Prefeitura poderia ter evitado de ter gastado mais de 1.300.000 reais, ou seja, no momento crítico, no momento de pandemia, no momento de perdas de vidas de vários eunapolitanos, a Prefeitura de Eunápolis compra produtos que agora eu posso atestar, conforme o laudo emitido pela perita e os esclarecimentos do Ministério Público Federal, o laudo afirma que a Prefeitura de Eunápolis deveria ter
economizado aí 1.350.000, ou seja, houve o superfaturamento nos produtos que a prefeitura comprou dessas empresas. A empresa, o Ministério Público Federal, ele, diante da denúncia apresentada no Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal entrou em um julgamento onde foi solicitado do órgão um arquivamento dessa denúncia que foi apresentada a eles. E qual foi o resultado desse pedido? Eu vou ler aqui na íntegra para que fique da forma que foi informado lá pela decisão do MPF, para a gente não falar algo que não tenha acontecido. Processo de número tal, eletrônico interessado, promoção de arquivamento, inquérito civil, município de Eunápolis, Bahia, pronto hospitalar. Município de Eunápolis é a empresa envolvida. Clínica e Serviço Médico Limitado. Suposta irregularidade de dispensa de licitação 022/2021. Contrato no valor de R$ 5.947.227,10 para aquisição de materiais médicos para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. O laudo técnico 151 de 2022, elaborado pela perita em contabilidade, indica que o município de Eunápolis poderia ter economizado cerca de R$ 1.360.000. A Procuradoria da República, aqui vem o segmento. Arquivamento com fundamento, foi solicitado, deixa eu ver aqui. A Procuradoria Regional da Primeira Região requisitou instalação de IPL. E aqui teve o pedido de arquivamento com fundamento na revogação do enunciado 30. Retorno dos autos para analisar se já existe. E aqui a gente vê na decisão que eles dão continuidade. Para adoção de providência no âmbito civil, sugere-se a continuidade da investigação, tendo em vista o risco de prescrição. E aqui eles tomam a decisão final, não homologação do arquivamento, ou seja, não acataram o pedido de arquivamento da denúncia. E aqui foram a sessão, 30ª sessão. O relator foi o procurador Ronaldo Meira de Vasconcelos, o outro membro Eitel Santiago de Brito Pereira e o outro membro Alexandre Camanho de Assis. Deliberação. Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento nos termos do voto do relator. Então, ou seja, nossa denúncia é fundamentada naquilo que é documentado, naquilo que a gente tinha como suspeita, e a perita contratada pelo MPF constata que, de fato, o município extrapolou no gasto desse contrato e deveria ter evitado gastar R$ 1.360.000. Ou seja, houve o superfaturamento de produtos e as notas da empresa não condiz com a realidade. A empresa falta com a verdade e eu vou mostrar agora um vídeo que a empresa enviou, está no e-mail do site, a informação como se eles tiveram entregue esse material em Eunápolis. Eunápolis, dia 20 de março de 2021, mais uma entrega aqui da empresa Pronto Hospitalar de 1.000 aparelhos de glicose, glicosímetros, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do município. Quando você vê o vídeo, não dá para você ter a clareza que isso foi Eunápolis. É uma sala, um ambiente com a imagem sendo fechada nos supostos produtos que foram entregues. E a observação, o contrato envolvendo essas fitas de glicemia da empresa com a Prefeitura de Eunápolis diz
que a empresa será obrigada a fornecer 300 aparelhos glicosímetro para a Secretaria Municipal de Saúde para atender a demanda do Covid-19. 300. Vocês viram que no vídeo, vamos ouvir o vídeo de novo? Eunápolis, dia 20 de março de 2021, mais uma entrega aqui da empresa Pronto Hospitalar de 1.000 aparelhos de... O cidadão fala que está entregando 1.000 aparelhos. Como é que eu supostamente teria vendido 300 aparelhos e estou entregando 1.000? Alguma coisa está errado. Não condiz com a realidade. E vale ressaltar que o contrato diz que os aparelhos glicosímetros serão entregues em forma de comodato, sem custo financeiro para a Secretaria Municipal de Saúde de Eunápolis. Então, assim, a nota é mentirosa, o vídeo é mentiroso e o contrato não valida essas informações enviadas pela empresa. Então, a nossa denúncia foi formalizada em cima dessa questão. Não foi só essas fitas glicemia que a gente deu uma atenção maior, não foi só isso que teve a suspeita e constatado de superfaturamento. Qual é o meu papel nessa história toda? Em 2021 eu fiz a denúncia, estava sendo analisado e continua sendo analisado. O Ministério Público já chegou ao entendimento que de fato houve o superfaturamento dos produtos. Qual o meu papel? Fui o denunciante desde 2021, acompanhando o caso e vendo a necessidade de também ver se a Câmara de Vereadores de Eunápolis se debruça sobre essa denúncia e analise o que eu tenho a apresentar. Só quem tem essa prerrogativa, nesse fato politicamente falando, é a Câmara de Vereadores. São os 17 vereadores que terão a oportunidade de analisar o que eu apresentei, o documento que eu apresentei, pedindo a averiguação, as provas documentadas dos pagamentos e as provas também que irei apresentar dos produtos que foi pago menos de 6 meses anterior na outra gestão para a gestão da prefeita Cordélia. E se a Câmara tiver o mesmo entendimento do Ministério Público Federal que houve superfaturamento e dano ao erário, que ela tome a decisão que achar conveniente em relação à prefeita Cordélia. Não é eu que vou chegar lá e votar a decisão dos vereadores. São os vereadores que terão essa oportunidade para fazer essa análise e votar a favor da catação da denúncia, a favor da investigação e a favor do que a gente pede, que é a cassação da prefeita Cordélia em decorrência dessa situação. Então, estão ventilando nos sites ligados à prefeitura que o denunciante, não sei o quê, informações infundadas, que é um grupo que quer tomar o poder. Eu não faço parte de grupo político algum. Eu não sou ligado à prefeita, o grupo da prefeita, eu não sou ligado ao grupo do ex-gestor prefeito, eu não sou ligado não tenho a intenção nenhuma de tomar poder de ninguém. O que eu estou pedindo aqui é que se averigue os fatos, que se averigue as provas e que a Câmara, como é soberana sobre o assunto, tome a decisão que achar conveniente, baseado no entendimento de cada vereador, que são invioláveis nesse direito de analisar as denúncias, e vai caber aos vereadores se votam a favor ou contra essa denúncia. No mais, eu encerro, estarei à disposição para tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida a respeito dessa questão e aguardar se a Câmara de Vereadores vai acatar essa denúncia ou se vai engavetar e dar por encerrado. Eu espero que a população possa ter uma resposta, a população possa ter seu esclarecimento por parte do Legislativo, e meu papel como cidadão é fazer o que a legislação me permite. Qualquer cidadão que more na cidade